Adventos Cristos, Adolfo Marques dos Santos, capítulo 8, Vocação Missionária. Dos missionários encarregados da renovação do cristianismo, portadores da vocação inata para expressarem o sagrado, esperam os superiores confrades do plano luz que eles não percam o elo com a fonte, alimentando na memória objetiva que são partes integrantes do conclave ou Assembleia Luz, estando apenas provisoriamente em serviço avançado no plano físico. Em outras palavras, que os condutores da mensagem adventista, por temores ou evasivas, não fiquem estagnados nos óbices impostos pela incompreensão humana, própria dos incipientes, mas que, convictamente, façam a ligação interplanos com aqueles que, em outras vidas, lhes ampararam quando encarnados juntos, pois quem foi irmão amado na terra, assim permanece na eternidade. Ademais, os portadores da vocação missionária e que têm a sacratíssima tarefa de representar o Pai no plano físico, não devem se esquecer de que pertencem a uma confraria espiritual, estando encarnados para fazerem a ponte plano terra, plano luz. Tais espíritos sabem que sua atual missão obedece à inserção que mereceram por seus próprios méritos no sagrado manual dos adventos. Assim, caminham no plano material, amparados e orientados pelos que, de outros planos, os observam e assessoram em todas as facetas desta atual jornada. Os líderes espirituais dos adventos crísticos solicitam que os encarnados que vão representá-lo, os que foram verdadeiramente preparados, imantados, ungidos para a sublime tarefa, amparados pela suprema hierarquia espiritual ou grandeza luz do planeta Terra, vibrando em uníssono com o Cristo Senhor, na imaculada iridescência de seu Filho dileto, o Nazareno Mestre. Não se descuidem, não permitam que a sagrada chama da convicção se apague, tendo em vista que aquele que tem vocação missionária jamais ambicionou por tal supremacia. Apenas lhe foi concedida, por razões superiores, considerando-lhe os méritos, sagradas fileiras. Lembrem-se, os que estão imbuídos da sacratíssima tarefa, de que, há séculos, a corte celestial ou sagradas fileiras, que orienta a evolução e a ascensão deste planeta, vem tentando implantar o advento do Cristo. Só agora posto em prática, quando todas as convergências fecham os elos em torno da suprema missão, reservadas aos detentores dos ditames crísticos, sagradas fileiras. É oportuno reafirmar que o sacerdócio do cristianismo renovado é reservado às lideranças inatas, advindas sobretudo das lides cristãs, que sustentam em seus âmagos as convicções eternas. Em se tratando de um advento crísticos, tais lideranças não serão nomeadas por decreto-lei, nem escolhidas por colegiados ou facções religiosas, mas por méritos consolidados através dos milênios de aprendizado, expressando capacidade e coragem inovadora ao conduzir, posto que a grandeza do momento exalta o lema universalista, cuja feição correta e postura única se coadunam com as almas lúcidas, que integram o planejamento do atual advento e comungam com o eterno vir a ser. É portador da vocação missionária aquele que erradicou as práticas ancestrais e credos exóticos, substituindo-os pela palavra sóbria e universal, e, sobretudo, pela manifestação plácida dos altos seres, sagradas fileiras. Ao missionário da nova era, cabe pregar a renovação da doutrina do Cristo Pai, incentivar o homem a usar a palavra dignificante muito mais que antigos rituais. Enfim, novamente cristianizar sem dogmas, mas com amor crístico deve ser a sua principal vocação, tendo em mente que este é um altaneiro advento, legado tão somente aos talhados para tão importante fim, sagradas fileiras. Percebe-se que o porta-voz do advento crístico terá como cerne a divulgação da cristianização renovada, que sai inusitada, posto que desconhecida. E como arauto dos adventos, estará em consonância com a sublime luz do Nazareno Mestre, pois é sempre ele quem confere aos encarnados e desencarnados o direito de representar a sua doutrina.
Quem por convicção sente que é capaz de divulgar os ditames crísticos, aceite a sagrada tarefa, como diamante eterno da eterna e glorificada luz, sagradas fileiras. O missionário, representante voluntário de Jesus, o Cordeiro do Amor e dos santificados ditames, confia na unificação da ideia, no fomento do ideal adventista, na queda dos dogmas através da racionalidade que não prescinde da fé, da parcimônia, de atitudes superiores e da caridade no conduzir. Deduz-se assim que ser um meritório adventista é basicamente estar inserido no sagrado compêndio dos adventos, cujo princípio retroage a milênios e cujo final se reporta à eternidade. Sagradas fileiras. Uma vez que o sacerdote do crístico advento é imantado pelos espíritos integrantes das sagradas fileiras, para tal tarefa, convém lembrar-lhe, conforme escreveram as sagradas fileiras, que ao cego é dado apurar a audição, ao surdo é permitido ativar a visão, embora lhe seja vedada ou dificultada a fala. Mas, ao ungido pelo nobilíssimo propósito do Senhor de todos os mundos, será sempre possível o alcance do que se pode tomar por transcendente. Sejamos, assim, fiéis à causa crística que o Pai nos confiou. Há de se esperar daquele que tem por mérito a vocação missionária que a sua palavra seja convincente e a persuasão sublimada, visto que embasada na veracidade da fé inconteste. E que, em uma simbiose transcendente, permaneça lúcido, veemente, mais afeito às coisas do Pai. Ordeiro arauto do Nazareno Mestre, sem temores aos flagelos, mesmo que tenha que ser imolado, como ele, ao sabor dos hereges e órfão da suprema fé. Concebe o ministro do cristianismo renovado que o propósito adventista é do religare, ou seja, incentivar a retomada do elo divino em cada humano encarnado, sem se quedar aos grilhões da inconsciência, da desventura almada, tão própria nas ações dos desprovidos da eterna fé, mas que se alimente da certeza de que está a serviço do Cristo Pai, tendo por intermediárias as sagradas fileiras. Não se concebe, após milênios de aprendizado, que um expositor da renovação cristã desconheça que os verdadeiros representantes do cristianismo caminharam por estradas predegrosas, por entre venenosos réptos e arestas pontiagudas, sagradas fileiras. O que o Pai espera do novo porta-voz das potestades celestiais é que reluza a divindade em sua consciência, atinja a espontaneidade das ações superiores, sacralize cada ato, a fim de que nada lhe acuse por faltoso ou injusto, pois falar do Cristo como adventista será para a eternidade. No entanto, para tal, afirmam as sagradas fileiras, é preciso possuir resistência de aço, pois os mais cruéis espinhos irão espicaçar o casulo que abrigar a grandeza da lucidez em espírito, embora por um relativo tempo. Logo, para o convicto, não deve haver desalento nem decepção. Todos os graduados, portadores da vocação missionária, sabem que, aos fortes e capazes, Deus solicita, e aos fracos e incapazes, Ele compreende e ampara. Por conseguinte, o detentor mor dos haveres dos céus sabe, por incrustação em seu ser, que o sagrado planejamento para renovar o cristianismo foi concebido nesses moldes em razão dele e de alguns poucos espalhados pelo planeta. Como precursor do que se tem, há séculos como ditames do Nazareno Mestre, sabe ele mais que outros cristãos que é capaz de conceber, idealizar, organizar, direcionar e, sobretudo, pôr em prática os objetivos de expansão renovada da sublime doutrina, sagradas fileiras. Aos companheiros dos milênios vencidos, aos superiores confrades da ordem sacrossanta do crístico advento, rendam-lhe glórias, desfraldando ante seus veneráveis sentidos a bandeira do branco cordeiro, cujo lema irradia, para a eternidade, feitos divinos, embasados na fraternidade que de si emana, da renovação que conscientemente propôs, da amorização que sua assertiva invoca, da natureza humana e universal que conclama em respeito ao Pai.
da sublimada compreensão que sua evolução interioriza, incorporação transcendente, da bendita irmanação que preceitua o Mestre e da inusitada santificação, a qual nos conduz radioso Francis, sagradas fileiras. Curvemo-nos à eternidade, sob os esplendores da Cabala Francis. Francisco de Assis, o radioso Francis, tem excepcional papel no programa adventista, envolvendo todos, compromissados, comprometidos, enregelados, flutuantes e convictos. Para com os líderes por excelência, os autênticos pesquisadores da essência cósmica, por razões óbvias, Francis é um estimulador do eu crístico. Tem desvelado amor por todos, mas, por ser a lei do Pai perfeita, a atuação dele na mente objetiva do humano ser é na mesma proporção do grau de consciência que se tem dele. Ou seja, ele recebe e absorve em seu âmago o nosso pensamento-energia, que, enriquecido com sua essência, adquire um fator multiplicador de frequência e retorna à origem. Assim, o reflexo das emanações amorosas que recebemos de Francisco de Assis é, na verdade, apenas o reflexo das que partiram do nosso próprio eu. E, em sendo lei universal, cada indivíduo recebe de Deus ou de seus prepostos exatamente o que é capaz de assimilar. Quem sacia sua sede com apenas uma gota d'água não necessita receber uma cachoeira. Pregar a renovação da doutrina, incentivar o homem a usar a palavra sóbria, muito mais que antigos rituais, enfim, novamente cristianizar sem dogmas, mas com amor crístico, é a principal vocação dos missionários a serviço do Pai na Terra. Os suaves toques que tento passar nesses escritos visam auxiliar os compromissados com o cristianismo renovado, uma vez que, segundo os nossos superiores confrades do plano luz, o planejamento dos sagrados adventos existe em razão dos poucos detentores espalhados pelo planeta. E como fui o primeiro a receber as orientações em formas de mensagens de despertamentos de maneira tão frontal, fiquei com a responsabilidade de repassar aos demais, mesmo de maneira indireta. Assim, quem foi cunhado para tal mistério, ao ler ou ouvir falar desse inusitado advento, sentirá intuitivamente que também faz parte do atual planejamento sideral voltado para a Terra, posto que inserida foi em seu âmago a redenção de muitos déspotas, poderosos, tiranos e principalmente líderes religiosos que, sob a égide da impunidade, da incúria, de seus maléficos mandatos, calavam vozes altaneiras, beneméritos e missionários a serviço da suprema luz. Sagradas fileiras.